Investir na bolsa pode ser uma das principais formas de se ganhar dinheiro hoje no Brasil. Mas você sabe exatamente quais são os principais erros ao se fazer investimento em ações? No vídeo de hoje é isso que eu vou te falar. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje eu quero te explicar os 7 principais erros ao se investir em ações aqui na Bolsa de Valores do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Mas a grande situação, antes de eu te mostrar e te falar sobre os 7 principais erros, eu quero te falar o seguinte: desce aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai nas nossas redes sociais, curte as nossas redes sociais, porque sempre tem conteúdos novos. E se você gostar desse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no canal e receber mais conteúdos como este daqui. Além disso, se você tiver qualquer dúvida sobre o mercado de ações ou sobre qualquer outro vídeo que você vê nosso aqui, sobre qualquer outro assunto de investimentos, aproveite e vai nos comentários e deixe sua dúvida. Eu sempre tiro um pedaço do meu dia para poder responder essas dúvidas e se for aí um vídeo bem pertinente, ou seja, uma dúvida pertinente, eu posso até criar um vídeo falando mais sobre essa sua dúvida. Bom, mas vamos lá, eu vou te começar a falar agora sobre os 7 principais erros ao se investir na Bolsa de Valores. O primeiro erro que eu vejo muita gente fazendo é investir em ações olhando só o passado da empresa, nunca olhando o futuro. Por que eu falo esse como principal erro? Quando a gente olha só o passado, a gente vê o que aconteceu. E nem sempre o que tem a acontecer ainda para a empresa vai ser igual. Por que eu digo isso? Imagina o seguinte: se você tem ali num setor de commodities, por exemplo, ele pode estar indo muito bem por conta da China está consumindo muita commodity do mundo inteiro. Então, claro, essas empresas estão indo bem, estão tendo lucro, né? Quando a gente pensa em ação, você tem que pensar que existe uma empresa por trás que gera lucros e prejuízos, né? E você tem que saber exatamente em que mercado ela está inserido e se esse mercado vai continuar sendo rentável. A segunda situação que você precisa saber é: quando você investe na empresa, você precisa saber se ela realmente é boa. Então, eu vou te dar uma dica bem simples de um setor que vai sempre muito bem, mas nem todo mundo gosta muito de olhar. Olha o seguinte, no Brasil, os bancos estão sempre, quase que todos os trimestres, tendo lucros milionários, bilionários para ser mais exato, e sempre recordes. Então este é um setor que normalmente tem muita margem no Brasil, porque muita gente depende dos bancos. Então essa pode ser uma grande sacada para quando você for olhar para investir em ações. Bom, a segunda dica que eu quero te dar é: quando a gente olha para uma empresa e essa empresa está tendo prejuízo, nem sempre quer dizer que a ação dela vai cair. Ou o inverso também é verdadeiro. Por que eu digo isso? Existe uma máxima de mercado que a gente fala de sobe no boato e cai no fato, né? Normalmente quando a gente olha para um cenário do que pode acontecer, por exemplo, a empresa se desfez de diversos ativos e por isso ela recebeu muito dinheiro. Quer dizer que a ação dela vai subir porque ela está mais capitalizada? Nem sempre, tá? Quando a gente olha essa situação de sobe no boato e cai no fato, ou o inverso também que é verdadeiro, você tem que entender que a grande maioria das casas de análise, dos principais bancos, dos principais players de investimentos na bolsa, eles acompanham essas ações quase que diariamente. E normalmente o que eles fazem é se posicionar antes de um acontecimento ou então sair dessa ação antes de algum acontecimento ruim. Então, quando você, investidor, for fazer a sua análise de investimento em ações, você precisa saber exatamente o que está acontecendo, não agora, mas olhando para trás e olhando para frente. Quais são as necessidades dessa empresa, se ela realmente, esse prejuízo é um prejuízo grande, ou se ela está tendo um lucro milionário, e se isso vai continuar ao longo do tempo. Por quê? Porque para esses investidores grandes, o que vale para essas empresas não é somente o agora, mas sim como que ela vai se comportar daqui para frente. A terceira dica que eu quero te dar, e isso é extremamente mal feito pela grande maioria dos investidores novatos na bolsa, é não diversificar o seu investimento em ações. Se você quer comprar uma ação ou se você quer investir em ações e você tiver pouco dinheiro, não invista diretamente em ações. Invista através de um fundo de ações, porque assim você vai ter uma maior diversificação. Por que eu falo isso? Imagina o seguinte: você tem 2 elevadores, um elevador com 4, 5 cabos de aço e o outro com um único cabo de aço. Eu tenho certeza que se esses elevadores tiverem algum problema nesses cabos, você vai estar querendo nesse onde tem mais de um cabo de aço. Isso é o mesmo conceito da diversificação. Se você estiver investindo em uma única ação e essa ação cair, você vai ficar pé da vida e vai acabar falando: poxa, nunca mais quero investir em ações, tive um prejuízo gigante investindo em ações. Mas o grande problema disso é que a grande maioria das pessoas não diversifica os seus investimentos. E quando você for fazer investimentos em ações, a máxima para você poder realmente investir em ações de forma segura
é sempre diversificando seus investimentos. Ah, Jonathan, eu tenho pouco dinheiro para isso, então não compre ações diretamente, compre um fundo de ações de um bom gestor. O quarto grande erro é investir em ações e sempre achar que eu vou conseguir conquistar alguma coisa investindo em ações e isso vai me ajudar, por exemplo, a comprar o carro no ano que vem. Quando a gente fala em investir em ações, a gente está falando de investimentos de longo prazo. Quando eu digo longo prazo, são mais de 5 anos. Então, nada que você tiver de objetivo de curto prazo, ou seja, de até 5 anos, você deve pensar que o rendimento das ações vão ser favoráveis a isso. A grande maioria das vezes, quando as pessoas falam, eu preciso investir em ações porque dessa forma eu vou conseguir trocar de casa, trocar de carro, vou pagar a escola dos meus filhos, a grande maioria das vezes dá errado. E este é o grande problema. Quando a gente fala em investimento em ações, você tem que sim pensar em longo prazo. Pensar em investimentos para mais de 5 anos. O quinto grande problema que eu vejo muita gente fazer, e tem a ver com os que eu falei anteriormente, é acreditar em boatos. Né? Eu vou investir em tal ação porque um amigo meu que trabalha lá dentro me disse que essa ação vai valer R$80. Essa é extremamente interessante como as pessoas acreditam muito em boato e acham que isso realmente é verdadeiro. Pode ser o presidente da empresa falando que a ação vale R$80 e na verdade ela está valendo 60 no mercado agora e é um bom momento para comprar. Não acredite nesses boatos. Quem faz preço no mercado é o próprio mercado. Eu sempre digo isso para todos os meus clientes. Quando a gente vai investir em ações, o mercado financeiro, ou seja, todos os investidores, todos os grandes players, são, claro, sempre soberanos. A empresa pode achar que a ação dela vale R$200 e ela no mercado está sendo cotada a 10. Se o mercado financeiro acreditar que tem algum problema dela, ela não vai valer R$200. Então, sempre faça isso. Não acredite nos boatos. Claro, invista sempre fazendo uma análise profunda de cada ação, mas esqueça boatos. Boatos não servem para nada. O sexto maior erro que eu vejo muita gente acontecer, e é até engraçado, existe um estudo que fala sobre isso aqui no Brasil. Toda vez que existe uma euforia na bolsa, muita gente perde dinheiro. Por que eu digo isso? Quando a gente pega ali, por exemplo, em 2007, 2008, a gente via a capa das principais revistas do país falando, nossa, é o grande momento para se investir em ações. O que aconteceu logo em seguida foi o maior problema que a gente teve nos últimos tempos. 2008 veio e acabou aí tendo 40%, 50% de queda na bolsa de valores. Muita gente perdeu muito dinheiro, né? Simplesmente porque entrou num momento de euforia. Agora, quando a gente tem problemas, por exemplo, quando as revistas falam que a bolsa está indo muito mal e etc, está indo muito ruim assim, o que acontece é os grandes players estão começando a se posicionar justamente nesse problema grande. Né? O maior investidor de bolsa do mundo, Warren Buffett, ele fala que a ideia é comprar ao som dos trompetes, né? Vender ao som dos trompetes e comprar ao som dos trovões. O que ele quer dizer com isso? Quando tudo está indo lindo e maravilhoso, é o momento de você sair da bolsa e de se desfazer daquelas posições que você está tendo lucro. E quando você tem aquele grande problema, onde todo mundo está falando muito mal, que os investimentos em ações estão indo muito mal, este é o grande momento para você entrar. Por quê? Porque você vai estar comprando essas ações, esses ativos com extremo desconto. Você vai conseguir comprar esses ativos com extremo desconto, ou seja, você vai comprar essas ações extremamente baratas. A sétima dica que eu quero te dar é: não seja muito confiante e aceite as suas perdas, tá? Eu invisto e tenho problemas, outros investidores grandes aqui no Brasil também investem e, é claro, às vezes eles fazem uma análise e essa análise nunca sempre ela é a mais perfeita. Como eu disse antes, a grande maioria dos investidores às vezes acham que eles estão com a melhor análise possível, né? Mas existe uma coisa que chama mercado, e o mercado é quem decide se realmente aquela ação vale mais ou vale menos. Então, se você fez uma análise, fez um investimento em ações e aquilo está indo contra você e passou do seu gerenciamento de risco, o que você tem que fazer é se desfazer do investimento. Eu falo isso para todo mundo e você tem que ficar muito claro isso. Se você fez uma análise, fez um investimento em ações e ela não está indo do jeito que você gostaria, e até passou dos seus limites em questão de gerenciamento de risco, ou seja, de quanto capital você está disponível a perder naquela ação, você deve sim eliminar ela automaticamente, tá? Sem pensar de forma fria. Por que eu digo isso? Vou te dar um exemplo. Em 2008, muita gente comprou ações da Petrobras, naquela época valendo mais de R$40, chegando quase a R$50, e hoje essas ações valem aí menos da metade disso. Jonathan, existe a possibilidade da Petrobras se recuperar? Pode ser que sim,
mas talvez isso demore muito. Quantas oportunidades você não perdeu por conta disso? Então, sempre que você fizer uma análise e ela for contra você e tiver passado do seu gerenciamento de risco, você deve sim se desfazer da posição sem nem pensar duas vezes. É melhor um prejuízo de 5, 10% do que um prejuízo de 90%, como aconteceu ali no final do ano passado para quem comprou Petrobras em 2008, esperou quase 8 anos, né, de investimento e teve quase 90% do capital perdido. Então fica muito atento, porque vale sim se desfazer de uma posição se ela estiver indo contra você. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desses 7 erros e que, claro, comecem a investir melhor em ações, porque esses erros ajudam muita gente a começar a investir sabendo exatamente por que você deve se desfazer de uma posição, por que você não deve acreditar em boatos. E essas 7 erros é o que eu mais vejo as pessoas fazerem aqui. Para quem não sabe, a gente tem uma assessoria de investimentos, então a gente ensina muitas pessoas a como investir, seja em renda fixa, em fundos, em ações, e a gente sempre tenta analisar quais são os principais erros. E eu trouxe para vocês aqui os 7 principais erros ao se investir na bolsa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveita para curtir aqui esse vídeo. Aproveita para se inscrever no canal e receber mais conteúdos como esse. E claro, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu pessoalmente vou responder por vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado e um grande abraço. Até o próximo vídeo.